Olá, seja muito bem-vindo ao Business Insights. Meu nome é Vitor, sou o host do podcast e é um prazer ter você comigo. Semanalmente eu procuro trazer histórias incríveis de empreendedores, de pessoas aqui na Inglaterra, aqui em Londres, e hoje é um podcast especial porque o nosso convidado, a nossa convidada não é daqui de Londres, não é da Inglaterra, mas você vai conhecer já já. Já peço para você, no início desse podcast, se inscreve no nosso canal no YouTube. Nós também temos no Spotify 6 episódios gravados em áudio. Você também pode conferir lá. Deixa o seu like, ativa o sininho. Já deixa um comentário da onde você está assistindo a gente. Hoje antes de começar, queria mandar um beijo especial para minha prima Andréia. A filha dela vai casar lá no Brasil. A Bárbara e o JP. E eu queria deixar um beijo para vocês. Que Deus abençoe a união de vocês. E JP, lembre-se. Se eu pudesse te dar um conselho do alto dos meus 17 anos de casado, seria esse. A mulher, mesmo quando errada, ela está certa. É isso aí. E para começar o podcast, eu vou falar do nosso anunciante de hoje, que você já conhece, ele esteve aqui uns episódios atrás, o Bruno Romano, que é um gestor autorizado da Ademicon. E ele é responsável pela expansão da empresa na Europa. Isso mesmo, o Bruno já está há 4 anos em Portugal e ele é especialista em ajudar brasileiros que vivem no exterior a investirem em imóveis no Brasil ou comprarem sua casa própria na Europa. Com a expertise da Ademicon, ele guia você para realizar seus sonhos com segurança e inteligência financeira. Mas quem que é a Ademicon? A Ademicon é uma empresa fundada em Curitiba há 34 anos. Ela é a maior administradora independente de consórcio imobiliário do Brasil e a 5ª maior do setor. E em 2024 cresceu impressionantes 50%, captando cerca de 27 bilhões em cartas de crédito e teve entrada de sócios de peso, como o Roberto Justus, através do fundo Tricorp e do Banco Votorantim. A empresa gerencia carteiras de grandes marcas como a New Holland, a Iveco, Mitsubishi, Suzuki, Banco BV e o Banco BTG Pactual. Além disso, o produto consórcio é respaldado pela Lei Federal 11.795/2008. A Ademicon também é patrocinadora do Big Brother Brasil, do São Paulo Futebol Clube e outros times. E fica comigo que até o meio do episódio eu vou te passar uma condição especial que o Bruno reservou, o Bruno separou para quem para quem está assistindo este episódio. Então, após falar do nosso patrocinador, é um prazer para a gente receber hoje aqui no nosso episódio uma pessoa que é assim uma querida. Foi um encontro bem inusitado, mas hoje ela é produtora do melhor talk show da Irlanda, que é o Irlanda Talk Show. Ana Barros, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso, bora conversar, né? Pra gente é um prazer receber você. E quando a gente estava conversando essa semana, conversando com a nossa comunidade, com alguns amigos, que a gente ia receber você, o pessoal, nossa, mas ela é de outro podcast? Como assim você vai receber uma produtora de outro podcast? Polêmicas. Exatamente, mas pra gente, a gente não vê como... Nós conversamos sobre isso, a gente não se vê como concorrentes. Não? Mas sim como parceiros. E pra nós é um prazer ter você aqui. Obrigada. Não, e é o que a gente tava conversando, né? A gente teve essa troca de bola antes. E, cara... Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Não sei por que as pessoas falam, ai, não vou falar isso. Tudo bem, eu entendo você reservar algumas coisas, alguns projetos seus. Mas coisas que já estão sendo executadas com perfeição, eu acho que não tem porque você ficar com ciúmes. É muito mais uma insegurança da pessoa. Total. De, ai, meu Deus, será que ela vai ser melhor, pior, blá, blá, blá. Cara, é muito melhor você crescer junto com a pessoa, você aproximar. A gente tem aquele ditado, né? Os inimigos mais perto do que os amigos. Exatamente. É isso. A gente cresce junto, a gente tá no mesmo barco. Cada um com o seu projeto. E por isso que eu me sinto muito honrada de estar aqui. Pra gente é um prazer. Porque é legal trocar sobre business. E você vê que as pessoas estão animadas no mesmo nível que você pra fazer
o seu projeto, o seu sonho acontecer, cara, isso tipo, me dá uma felicidade muito grande, sabe? E igual falam, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Exato. Né? E é até interessante, a gente vai entrar na tua história daqui a pouco, mas eu queria explorar esse assunto sobre concorrência, sobre parceria, né? Que o mundo, né, tá se tornando muito mais colaborativo, as empresas, vários setores. Esses dias, depois eu até posso compartilhar com você, eu compartilhei com o pessoal da nossa comunidade. Eu li uma reportagem, eu vi lá no Instagram, no Brasil tem o iFood, né? Que entrega comida. E agora ele tá fazendo uma parceria com o Uber no Brasil. Então, assim, duas gigantes que anteriormente se viam como concorrentes e hoje estão juntando forças, parte da operação, estão, né, estão fazendo o merge lá, estão se juntando. E, assim, é legal, pô, quando você olha empresas grandes, multinacionais, fala, né, ok, eu sou pequeno, eu sou um empreendedor, eu sou empresário né, eu tenho um business pequeno, isso para mim não funciona. E não é. Muita coisa que os grandes fazem, os pequenos podem se espelhar. Sim. Podem tirar uma lição, pode aprender. Porque se os grandes estão fazendo, é porque tem alguma coisa por trás, que a gente não sabe, né? Os caras têm departamento de inteligência de mercado, tanta coisa. Então, se eles estão se unindo, é porque tem alguma coisa por trás. Não, total, até mesmo publicidade, se a gente for parar pra ver, né? Aquelas publicidades mais apimentadas entre por exemplo, Burger King e McDonald's. Exato. Pra eles é ótimo, porque todo mundo gosta dessa rivalidadezinha, sabe? E eles estão pegando todos os públicos. Exato. Eles não vão deixar de vender Big Mac porque tá tendo o outro, sabe? Exato. Então, mas é legal trazer isso pros empreendedores. Depois a gente vai falar um pouquinho do Urlana Talk Show. Sim. Também. Vocês são um podcast de variedade, de entretenimento. Sim. A gente tá mais focado no business. Sim. Mas é legal trazer isso pros empreendedores, principalmente para quem tá na Europa, vocês na Irlanda, a gente aqui na Inglaterra, outros países que acompanham. O podcast de vocês é gigante. Nosso, a gente tá começando. Já chegou em 17 países, a gente acompanha ali. Irado. Então, os brasileiros estão ouvindo. E é interessante os brasileiros começarem a entender esse lado da parceria, sim. Esse lado do co-work, da collab. Sim, sim. É muito difícil você ver, por exemplo, não sei na Irlanda, mas aqui na Inglaterra, aqui em Londres, collab. De duas empreendedoras, de dois empreendedores, de duas empresas, de duas marcas. Estamos falando de brasileiros. Sim, lógico que um pouco mais nichado, às vezes um mercado menor, mas é muito difícil você ver as pessoas colaborando, as pessoas trocando ideias, as pessoas um gravando com o outro, um no evento do outro. Ah, não, se fulana for, eu não vou. Se ciclano tiver, eu não faço. Eu não gosto daquele, não gosto... Lógico que tem gente ruim em todo lugar, né? Sim. Pessoa maldosa e tal. Mas eu acredito que a colaboração é bom pros dois lados. Você não precisa gostar de todo mundo, né? Nesse meio a gente entende que hoje você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa ser ali político um pouco às vezes, pra não é ter... Não é você agir com mais intenções com a pessoa pra tentar alguma coisa. Exato. Mas a gente sabe Perfeito. Que... eu não sou boa, vamos supor. Eu não sou boa em fotografia, mas você é bom em fotografia. Mas eu preciso de você pra aprender um pouco. Então, por que não se juntar? Que na vida é sobre interesse, né? No fundo. Então, tipo assim, a gente vai se juntar, vai fazer algo legal. Vai, tipo assim, ampliar isso, botar pra frente. Então, tem que haver essa parceria dos dois. Tipo, não dá... Ainda mais a gente que tá, tipo assim, fora do nosso Brasil. É uma comunidade, literalmente. Então, você tem uma comunidade aqui em Londres. A gente tem a nossa comunidade na Irlanda. E, cara, é minúscula. Todo mundo se conhece. Não dá pra você falar assim, eu não falo com ciclaninho. Porque, exato. Enfim... Vai existir aqueles conflitos, porque você começa a viver junto, em sentido de comunidade em si. Você pode não acreditar no que a outra pessoa acredita e tá tudo bem. Agora, você não pode destratar os outros, ou tipo assim, eu não vou porque a pessoa for só... Gente, tipo, exatamente. E outra, não dá pra ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Exato. Ninguém. Você falando isso daí, eu até queria trazer esse assunto. Quando a gente começou a migrar pro YouTube, pro áudio, né? Que a gente tava só no Spotify anteriormente. Pro vídeo. Vocês estavam só vídeo. no A gente áudio. só tava no áudio, a gente ia migrar pro vídeo, vem aqui toda aquela insegurança, pesquisa, faz planejamento, uma série de coisas, mas a gente não tem experiência nenhuma.
E aí indicaram, uma das pessoas da comunidade mandou o link do podcast de vocês. Ó, tem um podcast na Irlanda. E eu entrei e comecei a seguir vocês, consumir o conteúdo de vocês. Bacana pra caramba. Inclusive, depois a gente vai deixar os contatos Sim. pra galera seguir. E mandei, e achei você, o teu perfil, e te mandei uma mensagem. Sim. Mas assim, a galera tá. O pessoal tá. É tão assim. Muita gente, a grande maioria hoje é tão. Assim, introspectivo. Eu não quero dizer assim, selfish, né? Tipo. Sim. Mas que a galera não ajuda. Então você já manda mensagem, você já manda um inbox no Instagram, já esperando que a pessoa não vai responder. Sim. A pessoa não vai visualizar, ou vai visualizar e não vai te responder, como acontece muito isso. Meu, você foi muito pronta. Tipo, na hora você já respondeu assim: e aí, tudo bem? Não sei o quê. Você tava em Londres até no dia que eu te mandei mensagem. Você, eu tô em Londres aqui, quer marcar um café? Pra ser sincero, eu super estranhei, assim, na hora eu falei, caramba, você não espera, você não tá esperando, porque a galera, ninguém responde, demora pra caramba pra responder, não retorna, sabe? Eu não sei porquê, né? Tipo, a vida é feita de oportunidades, então eu falei assim, caraca, que legal. Você, enquanto tava vendo, tipo, então vou mandar uma mensagem, não sei se ela vai me responder, eu tava, nossa, que legal, tipo, que bacana, vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa. E eu até falei, não, você quer sair agora, vamos sair. Exato. Você falou, não, mas você tá viajando, eu também tenho alguns planos. Então tá bom, então me liga quando eu chegar em Dublin, você me liga e a gente se fala. E foi engraçado que você falou assim, não, quando eu voltar pra Londres, a gente marca de gravar junto e tal. Eu falei, não, ela não vai. A pessoa, tá bom. Não! Né? É igual a pessoa convida, vai em casa, mas não passa o endereço. Não, olha, não pode passar o endereço pra mim, não, que eu vou. Aí você falou assim, não, quando eu estiver em Londres, eu vou gravar, vou estar com você. Eu falei, não vai nada. E logo depois você veio de novo ao trabalho. E a gente tá aqui hoje gravando e trazendo esses assuntos. É muito legal. Não, eu acho que é muito importante ter essas trocas, sabe? Porque, às vezes, foi o que eu falei pra você. Você fala assim, não, porque eu sou um podcast pequeno, ppp, papapá. E fica se auto-sabotando, assim, se auto-menosprezando, botando pra baixo a sua realização, que antes você não tinha nada. E tu fala, pô, cara, já tem um espaço, tipo, muito da hora aqui. Um setup que, cara, pra quem tá começando é muito difícil de ter, sabe? Então... Mas isso aí graças ao Diegão, né, Diego? Ele não... Bem tímido. Mas, tipo, pô, que bacana, sabe? Então, às vezes, você já passou por algumas situações que o Irlanda Talk Show não passou. E que a gente precisa aprender também. Sim. Por mais que você tenha pouco tempo. Às vezes, são situações diferentes. Como a galera consome podcast aqui em Londres? Como a galera consome podcast na Irlanda? Como a galera... Aí a gente faz o comparativo do Brasil, né? Que é gigante em questão de reality show, podcast. A galera consome muito. Mas consome de celebridades, né? E aqui não. Aqui a gente já consegue conectar pessoas reais falando sobre suas vivências, experiências. Então, isso é muito bacana. Então, por que não? Por mais que a gente tivesse aqui em Londres, que a gente fosse concorrente, cada um tem o seu jeito. Vai ter audiência pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Às vezes a audiência é até a mesma. Mas ela gosta de você e ela gosta de mim. E quando a gente tá junto e quando a gente tá separado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Não tem essa. Tipo... Não, muito legal trazer esses insights. Muito bacana. E eu gostaria de agora trazendo pra você, pra tua realidade. Você é uma pessoa que estava no Brasil, trabalhando numa multinacional. Sim. Trazendo agora um pouquinho pra tua história, que também é incrível. Trabalhando numa multinacional, com uma carreira toda pela frente. Um cargo legal, já nos primeiros degraus ali pra subir. E de repente... não, cansei. Acordou um dia, cansei, quero ir embora, quero ir sofrer na Irlanda. Quem me dera que fosse fácil assim. Mas assim, como eu queria entender assim, a tua cabeça dessa transição, o que virou essa chavinha dessa transição? Eu quero ir embora do Brasil com uma carreira já numa multinacional e vir pra Irlanda. Foi difícil, viu? Justamente porque era a empresa dos sonhos, eu acho, pra todo mundo, principalmente por mulher. Pra mulher. Trabalhava numa área de cosmética. Então, a empresa incrível, não tenho o que reclamar. Como qualquer empresa, tem muitos desafios, mas que eu amava muito. Mas eu já tinha vindo pra cá. Minha irmã já morava... Pra cá, ó, pra Irlanda. Minha irmã já morava na Irlanda, o que simplificava um pouco as coisas. E a minha primeira experiência saindo do Brasil foi com 18 anos, em 2016, se eu não tô fazendo as contas erradas. Eu fui pra Irlanda, eu tinha acabado de completar... tinha passado pra faculdade, completado o 2º grau, e falei assim, cara,
eu vou aproveitar essa oportunidade. Vim de uma família não rica, mas não... Classe média. Classe média. E eu tive todo o suporte dos meus pais. Aí eles falaram assim, beleza, você vai pra lá, fica 22 dias, suporte da minha irmã. Tua irmã já na Irlanda. De minha irmã já na Irlanda, exato, estudante. Então tive essa oportunidade, falei, vou agarrar. E eu fui pra Irlanda. E... Nossa. E com isso, eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu quero sair do Brasil, sabe? Aqui você vê, na Europa, né, que você pode possuir as coisas. Eu consigo ter um telefone de última geração, né? Um iPhone 16. Mais possibilidades. Mais possibilidades. Eu consigo morar sozinha no Brasil. Por mais que eu tivesse um cargo legal eu não pensava em sair da minha casa, porque, Sim. querendo ou não, era mais fácil, era mais cômodo, e sobrava mais dinheiro do que... E toda a parte, hoje tá muito mais violento. Mas Sim. toda a parte de segurança, Exato. de infraestrutura Exatamente. que a Europa te oferece, a grande maioria dos países. Exatamente. Hoje a gente já percebe uma realidade diferente. Hoje a gente já percebe, por exemplo, a Irlanda, não sei aqui, mas que tá tendo um índice de violência maior. Mas isso não é porque os brasileiros estão saindo de lá e estão indo pra lá, sabe? Sim. Todo um cenário geral de mundo. Sim. Mas, enfim, ainda assim, mais seguro. Sou mais segura, tenho um sentimento de mais segurança do que no Brasil. E mais possibilidades. E mais possibilidades. Então, essa possibilidade, vou pra Londres, vou gravar um podcast em Londres. Cara, hoje eu tenho contatos com artistas que eu não tinha no Brasil. E tu vê... Eu quero falar sobre isso. Eu vou falar, vou voltar. Então, beleza. Então, quando eu vim pra cá, quando eu fui pra lá, em 2016, eu percebi o mar de oportunidades. Eu falei assim, cara... Que bizarro, né? Tipo, o quanto a gente pode fazer. Beleza. Passou os 22 dias, eu queria continuar, a minha faculdade ainda estava de greve. E a minha irmã conseguiu um au pair pra mim trabalhar, pra completar os 3 meses pra virar turista, né? Por mais que a gente não possa ali trabalhar, não estou falando aqui, né, que pode, mas Sim. surgiu a oportunidade, Sim. agarrei a oportunidade. A família tava ok, eu tava ok. Era cash in hand. Beleza, trabalhei como au pair. Depois dos 3 meses, voltei pro Brasil. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Fui trabalhar na L'Oréal. Desculpa, não sei se podia falar, mas enfim. Pode falar. Fui trabalhar na L'Oréal. Inclusive, se a L'Oréal quiser patrocinar a gente, o Irlanda Talk Show. L'Oréal, estamos aqui. Fui trabalhar na L'Oréal com isso, né? Participei de empresa júnior na faculdade. Fiz os meus corres. E... A cabeça sempre fora. A cabeça sempre fora, exato. Engraçado, né? E aí eu falei assim, beleza. E a minha chefe, a Carol, ela me apoiava muito. Ela falou assim, cara, eu queria ter essa oportunidade que você tá tendo. Só que, tipo assim, ela já era casada, praticamente. Já tinha uma vida, sabe? Então não tinha como ela largar tudo. Exato. Então, cada vez mais vai ficando mais difícil. Então, tipo assim, se pra mim, que era ali, analista júnior, se pra mim já era difícil... Imagina Sim. pra quem tava mais pra frente. Exato. Eu falei assim, cara, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Mas eu tinha muito medo, por mais que eu tivesse a minha irmã e tudo mais. Mas eu falei assim, tá, eu vou. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, aí bate a depressão. Tipo assim, porque tem aquele negócio do status quo, né? Exato. Eu trabalhava numa multinacional no Exato. Brasil. E aí, agora eu tô, tipo, trabalhando... Não menosprezando, mas trabalhando com Mas subserviços. é a realidade de muita gente. Todo trabalho é honroso. Todo Exato. trabalho, né? Desde que seja legal. Sim, né? total. Não, total. De forma legal no sentido, não parte de documentação, mas né, você não esteja fazendo uma coisa ilegal perante a lei, alguma coisa no sentido total. de, né, tráfico humano de órgãos, né? Nem pode falar isso, né? Mas assim, todo trabalho é honroso. Mas é a realidade de muita gente. Sim. A pessoa vem do Brasil, às vezes com um cargo bacana, trabalhava Sim. numa empresa legal, chega aqui, você tem que se adaptar, tem adaptação, tem o E idioma. eu já sabia que isso ia acontecer. Então, mesmo eu sabendo que isso ia acontecer, bateu A realidade. a Beth. Exato. Eu falei assim, nossa, não tem como. E aí eu fiquei muito me questionando, cara, por que eu fiz isso? Sabe? Aqueles negócios, tipo, meu Deus. E aí, querendo ou não, as pessoas também tentam ali te dar um suporte, mas é um suporte de uma forma errada. Tipo assim, nossa, você não deveria ter largado, você não deveria ter ido pra fora. Que não ajuda nada. Que não ajuda em nada, exato. Tu já sabe disso, né? Exato. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas eu confiei muito, assim, sabe, no meu propósito ali. Eu falei, por mais que daqui a 8 meses eu volte, eu vou fazer esses 8 meses da melhor forma possível.
Excelente. Porque eu já larguei tudo no Brasil pra estar aqui. Então não tem por que eu ficar me lamentando agora. Por mais que isso continue ali, obviamente, Sim. a gente sabe que a gente vai continuar oscilando as emoções. Mas eu falei, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Eu preciso fazer acontecer aqui. Porque se eu voltar pro Brasil, vai ser tudo igual. E eu tenho essa percepção. Toda vez quando eu volto pro Brasil, parece que nada mudou. Mas eu também tenho. E eu fui a pessoa que saí do Brasil. Que parece que às vezes eu tenho 50 anos a mais. 50 anos de experiência, assim, tipo... É muito exagerado, porque a gente que tá aqui, a gente vive muito mais. Muita coisa em menos tempo. A gente perde muitas pessoas saem, pessoas vão na nossa vida. A gente precisa se reinventar. E no final, a gente entende que a gente tá sozinho no barco. Exatamente. E que a gente tem ali o suporte das pessoas. A gente tem, na Irlanda, né, que a gente fala que a gente tem muito uma questão de se criar uma família. E a gente é uma família pra gente. Mas no final das contas, a gente tá sozinho. Sempre sozinho. E aí a gente aprende isso quando a gente mora fora. É legal você trazer isso. Eu adoro ouvir a história das pessoas, né? De empreendedores, de pessoas, né? De modo geral. E você trazendo isso, a sua história. Tem um monte de gente que assiste a gente, assiste vocês. E às vezes passou por isso. Ou às vezes tá passando. Ou às vezes conhece alguém que está passando. Né? Então é legal você trazer a sua visão, a tua história, porque foi a história e é a história de muita gente. Sim, não, total. E aquilo, eu não posso negar aqui que várias vezes eu pensei em pegar tudo e voltar pro Brasil. Não vou negar, sabe? Foi parte da minha história, era a minha emoção. Sim. E eu falei assim, mas eu não posso. E aí tem aquele negócio, tipo assim, eu não quero voltar, isso é uma vergonha pra família porque eu larguei Sim, tudo. Eu sabia que eles não iam falar isso. Mas você sente isso. Então eu falei assim, vou fazer tudo da melhor forma possível. Então, era numa época que eu entrava no emprego, aí conseguia um outro melhor, e aí eu mudava de emprego. A minha irmã falava, tava tendo uma crise de emprego na Irlanda, assim, as pessoas falavam que não tinha espaço pras pessoas. Aí a minha irmã brincava comigo, nossa, você também tá com todos? Tipo assim, você vai trocando de emprego. Mas era isso, era a ambição de, tipo assim, Sim. não, preciso De fazer isso acontecer. Exato. Eu preciso, tipo assim, isso aqui é melhor, isso aqui é mais perto da minha casa, então esse aqui vai me ajudar mais, porque eu não vou chegar tão cansada Perfeito. depois da escola. Então, como é que a gente... Porque a escola também é muito importante. A gente esquece que a gente tem que viver o intercâmbio da forma dele. As pessoas falam, nossa, porque eu não consigo tempo de dar... Mas você tá lá pra quê? Exato. Você tá lá pra estudar. Você precisa ir e estudar. Por mais que seja chato, porque eu não vou falar que é legal, é chato muitas das vezes, é isso que te fez estar ali. Sim. Então, E é aquele momento, é aquela fase, aquele momento. é aquela etapa. E que depois não volta mais. Exato. Porque depois, na Irlanda, depois de 2 anos, você não consegue mais estudar como estudante de inglês. Você ou faz faculdade, ou você volta pro Brasil. Ah, tá. Ou faculdade, mestrado, né? Alguma outra coisa. E volta pro Brasil. Mas também é só essa área que você consegue trabalhar e ficar de forma legal, né? E quando que virou a chavinha? Quando que você olhou assim e falou, puxa, eu vou fazer acontecer? Ou não virou ainda? Não, virou do momento que eu cheguei na Irlanda. Eu já sabia Você já que era chegou com a aquilo. chave virada? Eu já cheguei com a chave virada. Tanto que eu tinha um relacionamento no Brasil. Nossa. Só que o que aconteceu? Antes de eu começar a me relacionar no Brasil, eu falei pra ele. Eu falei assim, olha, daqui a 1 ano eu estou indo pra Irlanda. Eu não quero namorar. Você estava decidida. Eu tava decidida. Falei, eu não quero namorar. E aí ele falou assim, não, que sei o quê. Eu falei assim, não adianta nem me pedir casamento em aeroporto. Eu não quero. Eu vou dar de louca. E aí... tudo é clareza, né? Eu Sim. penso que é tudo a transparência e como a gente se comunica e cria nossas expectativas. Então, a gente já tava tudo alinhado. As nossas famílias já sabiam, por mais que achassem estranho. E eu já sabia o que eu queria. Por isso Você que eu veio falei focada. que a minha chavinha já tava virada. Entendi. E aí, quando eu fui embora, foi isso. A gente terminou, obviamente... Ali, pelo fato de a gente já estar junto, senti um pouco, obviamente. Eu também não sou nenhuma alma fria. Você se sente ali, mas você sabe que é aquilo dali que você escolheu. Que legal. Que já estava alinhado, sabe? Que já estava nos meus planos. E eu não ia mudar. Eu não ia mudar meus planos. Então, eu sou uma pessoa muito focada. E você, saindo do Brasil, você precisa ser uma pessoa focada. Ter foco. Porque se você não tiver foco, você se deixa levar pelas pessoas, você se deixa levar pelos maus caminhos que a gente sabe que acontece. Perfeito. Porque no Brasil é muito, na minha opinião, humilde opinião, é muito mais difícil você entrar por um caminho que não é legal. Agora, aqui na Europa, você tá afastado da sua família. Você tá afastado de tudo. Não tem ninguém. Você não tem ninguém.
Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil você, começar a consumir alguma coisa, a você se perder ali, sabe? E é legal você falar isso, porque assim, com relação a gente não quer entrar, assim, num bate-papo filosófico, né. Não. Mas, por exemplo, é tudo uma questão de ambiente, né, e é relacionado é você e você. Por quê? Se você tudo vira uma rotina. No Brasil, que nem você falou, eu tenho muito essa percepção quando eu vou também, e a gente ouve vários amigos falarem. Poxa, a gente volta pro Brasil, parece que nada mudou, parece que continua o mesmo. Aqui a coisa é muito mais dinâmica, é muito Sim. mais, né, corrido. Todavia, se você vem embora, se você vai embora, seja qual país for, Europa, Uhum. Ásia, né, América, se você, é que nem você falou, se você não tem foco, se você não faz um planejamento, ó, eu vou estudar. Ó, eu tenho amigos que já tá há 8, 10 anos aqui, não tem carteira de motorista. Não Sim. tô julgando, cada um tem Sim, uma sim, realidade. sim, total. Mas a pessoa, ela entra num Círculo círculo vicioso. vicioso ali, que ela fica ali na mesma, Sim, e o tempo passa, e ela não evolui, ela não aprende o idioma, ela sim, não tira uma carteira de motorista, sim. ela não troca de trabalho. Então é muito legal você falar dessa parte do foco, como você veio focada, pra de repente deixar um insight pra galera, deixar um alerta. Se você você piscou, você bobeou, você tá 10 anos na Europa e você não fez nada. Sim. Não, e quanta gente a gente não conhece que tá há 20 anos aqui e não fala inglês? Aí Exato. você fica, gente, porque é muito fácil você ser realmente você não precisar falar o idioma. Hoje em Dependendo da dia, região que você tá, tem muito brasileiro, hoje mas em dia, na hã? Irlanda, é muito fácil você ir pra Irlanda e não falar inglês. Porque você fica ali nos lugares brasileiros, tem coisa brasileira. Então você fica naquela comunidade ali, você Perfeito. não sai da caixinha, é muito fácil. Tem gente que eu conheço que tá há 20, 30 anos e não A gente fala. não estamos julgando, hein, pessoal. Não tô Mas estamos julgando. tamo Cada dando um um toque. sabe o que Perfeito. quer da sua vida. Se você quiser ficar lá, ótimo. Não é do meu business. O meu business é o que eu quero pra minha vida. É isso. Tipo, o que eu vim fazer aqui, sabe? Então, onde a gente tava? Você falando, aí que eu queria falar, eu queria puxar esse gancho. Você chegou já focada, você já veio com a chavinha Eu já focada. cheguei tão focada que eu tinha a minha. Tudo bem que antes era um pouco mais fácil, tá? Era um pouco menos custoso em termos de valor. Mas quando eu cheguei na Irlanda, eu tinha o meu. Eu já tinha pago o meu visto, já tinha pago tudo. E eu tinha mais uma renovação. Então eu não cheguei na Irlanda pra fazer dinheiro pra continuar lá. Entendi. Não, eu já tinha o dinheiro de quase todas as renovações. Eu acho que era a primeira, mas parte da segunda já. Tudo planejado. Tudo planejado. Por quê? Porque eu não quero ter sufoco. Eu não quero ficar naquela correria de, ai meu Deus, eu preciso arrumar isso, eu preciso morar com 10 milhões de pessoas. Não, eu queria paz, eu queria planejamento. Então eu preferi demorar um pouco no meu plano. Obviamente, eu tive suporte dos meus pais, tive suporte da minha irmã, mas eu preferi demorar um pouco mais pra realizar o meu sonho, pra realizar da forma certa, pra Exato. realizar sem ter aquela correria, aquele sufoco, sabe? Eu Perfeito. não tô falando que foi fácil, foi difícil. Mas eu sabia que eu tinha estabilidade no sentido de não preciso correr hoje pra fazer o de ontem, sabe? Você já tava meio que uma visão a médio e longo prazo. Aham, Era isso aí. já. E você falando nisso na parte financeira é super interessante, porque da mesma forma que às vezes a gente tá falando que a pessoa vive fora do Brasil, num país às vezes com documentação. Quem não tem documento, a gente sabe que é mais difícil, né? É mais restrito. Todavia, quem já tem documento, independente do país, vem a parte também, não só ali de se habituar, de aprender o Documento, você tá idioma. falando do passaporte Exato, só pra pessoal entender. com visto e tal. Tem gente que Exato. não tem essa possibilidade, né? A Tem gente gente. que não é health. Exato, exato. Tem gente que não é. Então, assim, também, se a gente trazer isso para a parte financeira, inclusive eu quero puxar o gancho para o nosso patrocinador, a pessoa também não tem planejamento. É muito legal você falar isso, que você já chegou já com dinheiro e com a programação da renovação dos vistos, do período que você vai ficar, um pensamento a Sim. longo prazo. E uma grande maioria de brasileiros que estão no exterior não tem esse planejamento. Sim. Não pensa nisso. E é por isso que eu quero fazer já o gancho com o que você falou, que eu acho muito interessante, do patrocinador de hoje, que é a Demicon, é a maior administradora de consórcios independentes do Brasil. E eu vou te dar 4 motivos, se você chegou até aqui, rapidamente eu vou te dar 4 motivos por que você deveria escolher o consórcio. Motivo 1, o custo da operação é baixo.
Tá? Ou seja, não tem juros. O que você vai pagar é uma taxa de administração fixa na Demicon de 1,3% ao ano. Então, assim, isso você não vai achar praticamente em lugar nenhum. Ponto 2, vantagem para, como a gente, né, que está no exterior e tantos outros brasileiros, né? Isso é uma vantagem para a gente, porque se o euro, o dólar, a libra valorizar, você pagando a parcela em reais, a tua parcela, você aproveita o câmbio ao teu favor. Número 3, a flexibilidade, que o consórcio você pode tanto investir no Brasil para construir patrimônio, para comprar o primeiro imóvel, como comprar o teu primeiro imóvel fora, no país fora. Isso é um pouco mais, é uma operação um pouco mais específica, mas também é possível com um consórcio no Brasil você ser contemplado e comprar um imóvel no exterior. E o quarto, que é o melhor de tudo, sem entrada e com parcelas acessíveis. Então, se você chegou até aqui, eu vou te apresentar uma condição para este episódio, que os 3 primeiros ouvintes que entrarem em contato com o Bruno pelo Instagram, no episódio retrasado ele anunciou, eram 5, hoje já são 3, tá diminuindo. Você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e um plano personalizado para comprar o seu imóvel, seja no Brasil, que nem eu falei, ou no exterior, tá? E mais, ele vai procurar ali na empresa um grupo que já esteja em andamento, porque aí você consegue uma tabela reduzida de 50%. Então, dá uma olhada, o perfil é o @brunoromano.pt no Instagram. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, no Spotify, no YouTube e também no nosso perfil no Instagram, o @do Bruno. Se você ainda não tem um planejamento financeiro, corre que ainda dá tempo. Ah, Vitor, mas eu tô velho, já tô tantos anos. Corre que ainda dá tempo. E o consórcio você pode passar depois pro seu filho, para algum familiar. E o Bruno vai te ajudar também, tirar todas as suas dúvidas. Então, no Instagram é o @brunoromano.pt. E você tava falando do patrocinador agora, é engraçado, né? Hoje, obviamente, eu viso no meu plano futuro, né? Conseguir o meu passaporte Legal. irlandês, então ficar lá por mais tempo, até conseguir. Mas, obviamente, depois disso, é um outro planejamento, porque aí, beleza, já vou estar um pouco mais estabilizada. É isso aí. Agora eu preciso procurar uma casa, porque por mais que hoje a nossa mentalidade seja um pouco diferente dos nossos pais, que os nossos pais queriam comprar casa quando é novo pra ficar ali pra sempre. Isso. A gente já veio com a questão de mobilidade. Isso. Mas por que não a gente não compra uma casa e faz de Airbnb? Investe, Entendeu? investimento, é isso aí. É, Tem muita possibilidade. reinveste esse dinheiro que você investiu. Perfeito. Então, obviamente, daqui a uns 5 anos, o meu planejamento, que já meio que tá sendo, mas hoje eu não posso me comprometer, é em o que eu posso fazer, aonde eu posso ir. Tipo, vou comprar uma casa na Irlanda, vou comprar uma casa no Brasil, vou comprar uma casa na Espanha, em algum E lugar. precisa Que pensar. precisa pensar, Precisa fazer exato. isso. Se você quer pensar que você, beleza, vai envelhecer, ou que quer dar uma oportunidade melhor para os seus, né, futuros filhos e tudo mais, você precisa começar a pensar nisso. A vida não é só diversão. É legal você falar isso porque não só eu sou cliente da Demicon, sou cliente do Bruno, tenho cartas de consórcio, parte da minha estratégia de investimento passa pelo consórcio, Sim. não é tudo em consórcio, é uma parte. Mas os próximos episódios a gente tá trazendo, eu tô negociando, é até interessante você falar isso, eu nem ia falar, isso daí é um spoiler. Mas eu tenho uma planejadora financeira no Brasil, uma pessoa que acompanha, recente, isso não faz muitos anos, e eu vou falar uma coisa pra você. Ela vai ser patrocinadora também, tô trazendo, porque assim, o produto é muito bom, Sim. é excelente. Sim. E a gente chega numa fase, você é nova, eu já sou um jovem senhor, mas a gente chega numa fase que você tem que parar e pensar, e sentar e falar, meu, sabe? Sim. Senão você entra ali na corrida dos ratos ali, só trabalha e Porque isso. é legal curtir, é legal, ir pra festa, mas tá, e o futuro? É isso. Tipo, não é que você tem que viver o hoje pensando no futuro, mas parte do seu pensamento tem que ser o futuro. E falando em futuro, eu queria puxar o gancho que hoje você é produtora do melhor talk show da Irlanda. Sim. Pra quem largou tudo lá no Brasil, chegou e não sabia e tava ali, vai pra lá e vai pra cá. Hoje você tá, né, num baita podcast. Inclusive, Edu, queremos você aqui, Edu. Não, o Edu é maravilhoso. E como que aconteceu isso? Como que foi, né, pra você entrar pro Irlanda Talk Show?
Cara, depois que a gente se estabiliza, eu não contei essa parte, mas depois que a gente se estabiliza em parte, tipo, beleza, agora eu consegui. Tô respirando. Tô respirando, tenho ali o meu emprego que paga minhas contas, então ótimo. Hoje tô ali em processo do visto. Agora vamos fazer alguma coisa que a gente goste, que a Legal. gente que encha nosso. Dá o nosso brilho ali no olhar, que faça o nosso coração ficar feliz. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui amante de podcast, já tinha participado de vários. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um episódio com o Edu no final do ano passado. Legal. Que eu assisti. Exato. Que aí a gente foi, que eu contei mais da minha história de vida. Então, não vou conseguir contar tudo aqui. Se você quiser já assistir lá. Exatamente. Vou deixar o link do teu episódio. Eu vou deixar do meu episódio. do seu episódio lá pra galera assistir. E aí... que conta um pouco mais também essa minha trajetória na Irlanda. Sim. E aí, beleza, eu fiz o episódio, gostei. Eu já sabia como funcionava o podcast. Eu já gostava muito. E no início do ano, a gente começando a conversar, a gente se aproximou. Porque o Edu é um cara, tipo, fenomenal na parte artística, na parte de cinema. Ele manda bem. Ele manda muito bem. Então, eu falei... É bom a gente estar perto de pessoas Exato. que a gente quer aprender alguma coisa. Foi o que eu te falei. Então, a gente se juntou. E aí, eu comecei a ficar perto. Eu falei, não, vamos fazer isso. Que legal, o que você pensa disso? Eu sou uma pessoa muito criativa. E eu sou uma pessoa que eu falo assim, não, vamos fazer. Ele já planeja um pouco mais. E eu entendo disso dele. Então, a gente uniu duas forças nossas. Legal. E aí, a gente... Obviamente, ele já tinha um podcast... Ele tem um podcast hoje há 4 anos. Eu entrei pra complementar. E logo ele me chamou pra... Antes eu fazia a parte de produção, só a parte de produção. E aí ele me falou assim, você quer comentar? Aí eu falei assim, ai meu Deus, porque aí já tem uma responsabilidade maior, né? Não, mas quando eu começo? Não, mas qual que é o meu microfone? Falei, meu Deus, é isso aqui? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, não, tá, vamos ver. E aí logo, antes era só voz... Aí, logo depois, ele falou assim, não, vou botar o vídeo. E eu falei assim, meu Deus. Porque a galera não entende. céu. Produção é uma coisa. Produção Você é uma por trás coisa. das câmeras. Eu comentei, né? A gente começou no Spotify, era um projeto pequeno, depois cresceu, tá crescendo, temos 6 episódios lá em áudio. Então, em áudio era muito tranquilo. Você tá lá na casa da pessoa, grava, vai na empresa da pessoa e tal. Quando você liga a câmera, a galera não entende. A galera acha que legal. Mas quando você liga a câmera e que você vê que tá gravando, muda. Muda. Não é? Nossa, muda muito. E é engraçado, porque eu sou acostumada a gravar vídeo pra mim. Eu com meu celular. Sim. Agora vai ele gravar alguma coisa. Eu fico assim, Exato. meu Deus. Não, e uma baita estrutura profissional. Tô travada. Exato. Eu falei hoje pra você, eu não sei, eu tô com um negócio aqui na barriga, tá meio nervoso. Que você trava, você fica, meu Deus, você tá tão acostumada a fazer, mas é diferente. É diferente. Eu tenho um amigo, que ele é roteirista dos Irlandários, que é um outro projeto que a gente vai entrar, que ele não aparece na TV. Tipo assim, ele não aparece na câmera. Mas ele faz stand-up. Aí tu fica, você tá num palco. Exato. Pras pessoas. E você não consegue aparecer num vídeo. Mas eu entendo hoje, porque é muito disso. Eu tô na câmera comigo, é uma coisa. Agora, a câmera aqui, tu já fica meio assim. Exatamente. Porque eu já sou mais fachada, né? E aí você começou com a produção do Irlanda Talk Show. E você também tem, que eu queria falar, os Irlandários. Isso. Que é um projeto, explica pra galera. Tá, vou lá. Aí eu vou voltar só um pouco pra eu conseguir na minha cabeça raciocinar aqui. Aí eu comecei no Irlanda Talk Show como produtora, virei comentarista, né? Então começo a ajudar um pouco mais. E aí o Edu já tinha um projeto à parte que se chamava Os Irlandários com o Gui. Que é do stand-up, o Edu é do cinema. Então eles falam assim, queremos virar um Porta dos Fundos na Europa. Queremos virar essa referência, essa é a nossa referência, essa é a nossa meta. E aí, vem eu muito ambiciosa, tá bom, beleza. E como é que a gente... Quando eu começo, sabe? E aí, assumo mais um prato na minha vida. Entendi. Que é a produção dos Irlandários, que é um grupo de sketch, como se fosse Porta dos Fundos, pra quem não conhece, que é uma referência super grande pra gente no Brasil.
Que é aquelas cenas cômicas, né? Sketch de humor. Sketch de humor ali do dia a dia. Que é muito legal também. Que é muito legal. Então, a gente conseguiu que o Rafael Gunning participasse da última sketch. Então, tipo, foi da hora. Mas, obviamente, dentro do nosso cenário que a gente precisa construir ali o feijão com arroz, do nosso trabalho, ainda tem essa outra parte. Que é o que dá ali a minha força, né? Sim. A minha força de vontade. Meu Deus, que legal. Tipo, vamos fazer acontecer. Então, é difícil, não é fácil estar envolvida com o que você gosta de fazer e o que você precisa fazer. Exato. Não é fácil. Então, hoje eu falei pra você, você trabalha com isso, que legal, mas, tipo, é difícil, não é? Pra você, tipo, tá aqui pra fazer um podcast. Super. Porque a gente não ganha direito com isso. A gente não ganha dinheiro nenhum. Tipo assim, no sentido monetário mesmo. Sim. É mais o nosso sonho de fazer acontecer, É um virar movimento. grande. E Isso. aí, sim, a gente, no futuro, vai ganhar dinheiro. Perfeito. Eu queria, primeiro, dois pontos sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante. Primeiro, eu queria um insight seu. Tem muita galera que assiste vocês, que assiste a gente. Deixar um insight pra galera, empreendedores, pra estudantes, pessoal que tá imigrando. Mesmo pessoal que não tem documento, que tá assistindo. Deixa um insight, toda essa trajetória que você contou, deixa um insight pra galera. Deixa alguma ideia, deixa alguma sugestão. Pode ser motivacional, se você quiser, pode ser mais técnico. Que é interessante trazer, que hoje é bacana, né? Na frente, você falou, na frente das câmeras, pô, legal, um canal de vocês gigante, o melhor da Irlanda. Mas, assim, é legal tirar lições. O que você falaria hoje pra quem tá assistindo de toda essa trajetória e, equilibrar os pratinhos no ar, né? Que nem você falou. Ter foco. É Ter foco, né? foco é bem importante, assim. Porque aquilo vai aparecer coisas no meio do caminho que vão te fazer desistir. Vai aparecer uma pessoa que tu nem conhece, que vai falar alguma coisa pra você e que você vai se sentir mal. Você vai falar assim, caraca, por que eu tô fazendo isso? Tipo, não tá me dando dinheiro nenhum, só tá me dando dor de cabeça. Mas não é o seu sonho, tá ali? Ah, que legal. Não é o seu sonho? Aquilo não é o que você queria? Não é o que você escreveu na sua cabeça, que você conversou com Deus, já se ajoelhou e falou assim, é isso que eu quero? Então vamos fazer acontecer. Se você fizer alguma coisa boa ou ruim, todo mundo... Alguém, na verdade, vai te criticar. Você tá emocionada, tô Eu tô percebendo. emocionada, assim. Porque é isso. É verdade. Sempre vai ter... Às vezes é de uma pessoa que você nem espera. Tipo, sabe? Vem às vezes pode vir de um pai, de uma mãe. Fala assim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá expondo sua vida? Mas aquilo tem um objetivo no final. E se você acredita, Que legal. corre. Porque vai dar certo. Que Porque se da hora. você bota amor, se você bota foco, se você bota fé, independente da religião que você acredite, vai dar certo. Que da hora, meu. Vai dar certo. E aí você precisa aprender uma outra coisa. Você precisa aprender a se unir com quem quer fazer dar certo com É o você. que eu ia falar, era a segunda coisa, a respeito de movimento, de pessoas. Você tem que estar do lado de pessoas que acreditam naquilo. Que acreditam que você. Que vai ser uma coisa grande, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu não tô julgando, mas óbvio que eu tenho amigos. Você tem amigos e amigos, né? Você tem amigos que você curte, vai pra balada. E você tem amigos que você quer empreender. Eu tenho uma amiga na Irlanda que, cara, a nossa amizade surgiu de um trabalho. A gente começando a fazer trabalho junto. Juntar com gente boa. É juntar com gente que quer fazer acontecer, que quer mudar a vida, entendeu? Então, é importante. Não tô falando que o meio interfere ali, porque eu tenho amigos de diversos tipos e aquilo não me traz pra eu ser aquilo que eles estão sendo. Sim. Mas que modifica quando você procura pessoas que querem jogar no mesmo jogo que você. E eu não tô falando de só gente pra trabalhar junto, não. Tô falando daquele amigo pra te suportar. Porque vai vir muita gente falando assim, pô, Ana, você agora aqui tem um monte de ingresso pra show, que não sei lá o quê, área VIP, contato com o artista. Consegue lá pra eu tirar foto com o fulaninho? Mas o que essa pessoa faz? Eu não tô falando que ela tem a obrigação de fazer isso não, tá? Mas se ela tá pedindo, o que ela tá fazendo pra suportar o seu sonho? E principalmente, Ana, no começo. Principalmente no começo. Quando a gente é pequeno, quando você é pequeno, Exato. quando o projeto é pequeno, Exato. seja o teu negócio, seja... eu recebi, obviamente que a gente leva sempre na esportiva, mas quando a gente começou esse movimento, porque a gente vê isso como um movimento. Sim, assim é um como movimento. vocês na Irlanda, a gente também, um movimento, né? Quem entende isso e aproveita, né, tira vantagem, Exato. no bom sentido. Mas eu recebi várias mensagens do Brasil, que eu sempre fui muito low profile, assim. Sim. E agora a gente vê que, poxa, você contar a história das pessoas, dos empreendedores, vocês lá na parte de entretenimento,
é um movimento que a gente tá fazendo. E a gente acredita muito nisso. Eu recebi várias mensagens. É influencer agora? Ou agora tá virando youtuber, né? Brincando, e a gente leva sempre numa esportiva. Sim, total. Mas é isso. No começo, principalmente, né? E não tem problema você brincar. Tipo, não tem problema falar assim, virou influenciador. Não tem problema. Mas, tipo assim, vai lá, curte um vídeo, vai lá. E eu não tô falando assim, quero atenção. Não é isso. Mas é Dá aquilo. uma força. É uma força, entendeu? Eu acho que é o mínimo você, como amigo, você como suporte, você pode fazer por essa pessoa. Porque é aquilo que vai ajudar a pessoa a ir pra frente. Mas tem gente que fala, tem um ditado que fala que é muito mais provável um cliente virar um amigo exato. do que um amigo virar cliente, né? Exato. Porque, tem muito amigo que fala assim, não, eu não sou muito do Instagram. Aí quando você vai ver, tá lá curtindo um monte de vídeo merda. Não, e aí curte de um monte de influenciador, um monte de artista que a pessoa nem conhece, nunca vai interagir. E você que tá ali do lado do cara ali, o cara não deixa um like. Não deixa... Exato. Cara, um negócio assim. Exato. Tipo, sabe? E foi o que eu falei, eu não tô pedindo like. Mas é aquilo que vai me fazer chegar num sonho. É isso aí. Então, se for pra isso, eu tenho que pedir, entendeu? Sabe? É aquele meio jogo termo. E se você amanhã... Foi o que eu falei, é interesse também. Se você amanhã quer me pedir o ingresso do fulaninho, ou você quer me pedir contato, então vamos se ajudar aqui primeiro. Viu? Falando em fulaninho, eu não queria... Você não queria causar polêmica. Eu não quero causar polêmica, longe de mim, neste episódio, este podcast. Mas a gente caminhando pro final já. Você tá em contato com um monte de artista, eu acompanho você, faz parte do teu trabalho agora. Né? O Whindersson Nunes, recentemente. O Rafael Gani. Teve o Wagner Moura e tal. Wagner Moura. Mas assim, qual que é o mais legal? Ou de artista? Eu não vou te pôr em maus lençóis. Qual que é o mais legal, então, assim, de arte? Eu não tô falando... Quem que você não esperava? Quem que você não esperava e o cara foi super legal? Eu não vou te colocar em maus lençóis aqui. Não precisa. Mas, tipo... Eu acho que, assim, todos os artistas, pelo menos o que eu esbarrei, foram bem legais. O problema são as produções, né? As produtoras. As produtoras, meu Deus. Eu entendo. De novo, eu como produtora hoje, eu entendo. Tá tudo bem, tem que ter um filtro, porque não dá pra ajudar todo mundo. Mas, por exemplo, às vezes a gente tá trazendo, na minha concepção, tem uma produtora da Irlanda, tá trazendo uma produtora do Brasil com artista. Você precisa ter um jogo de cintura e entender o que essa produtora daqui, da Irlanda, que tá te pagando pra vir pra cá, precisa. Exato. Porque não é só sobre o dinheiro, é o branding também que você tem que fazer ali pra produtora. Então, tipo, não dá pra eu negar uma entrevista com um artista. Tipo, é uma entrevista de 5 minutos. E quem te surpreendeu, assim, que você achava que era uma mala e tal, e de repente foi bacana pra caramba, você não esperava, assim, tem algum, assim, que você... Cara, eu acho que foi a primeira entrevista que eu fiz, porque eu tava muito nervosa. E foi o Fresno, que foi produzido pela Mid Sound Production. E eu falei assim, era a minha primeira entrevista pelo Irlanda Talk Show, então eu fiquei assim, meu Deus. Sabe aquele negócio, eu não sei fazer isso. E aí você começa a botar, eu não sei fazer, e tudo mais, tô nervosa. E tenho medo de errar, né? Sim. E aí eu fui pra lá, e aí o vocalista passou. Aí eu, oi, tudo bom? Aí ele falou assim, porque quando eu fico nervosa, eu sou um pouco sem filtro, então eu vou falando. Aí, oi, tudo bom? Aí ele, eu vou ali só atender os artistas, depois eu faço a entrevista. Eu falei, tudo bem, achei que você fosse embora, mas tudo bem, vai lá. E aí ele foi. E aí na volta, quando ele volta, ele falou assim, você quer fazer o quê? Eu olhei assim pra escada e falei, vamos fazer na escada aqui. Aí ele, tá, tudo bem. Aí eles foram, sentaram na escada comigo. Que legal. Que foi a primeira entrevista e bombou. E eu falei assim, gente, que merda que eu fiz. Eu chamei os caras pra sentar na escada. E teve uma hora que ele falou assim, que a gente fumou. Aí eu viro assim, fumou o quê? Aí eu, ai, meu Deus, que bucha, né? Burra. Aí eu falei, tá bom. Enfim, aí eu mandei pra vários amigos meus. Que tem aquele negócio da confiança, né? Sim. Falei assim, nossa, o que você acha? Nossa, tá muito legal. Aí eu, nossa. Aí eu mandei pra outro. Cara, ficou muito bacana. Que legal. Eu falei, gente, vocês estão sendo só amigos? Tipo, mãe, sabe? Nossa, filha, tá muito bom. Aí eu falei, beleza, vou dar o gol, vou soltar. Soltei. Cara, na minha cabeça, pros meus números, aquilo tinha viralizado. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão gostando. E aí eu comecei a falar, beleza, agora eu quero fazer entrevista com o artista. A gente já tem pessoas que fazem,
Mas não é porque as pessoas fazem que eu não posso fazer. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, tem dois... E você tem a tua personalidade. Exato, cada um vai ter a sua personalidade. Exato. E foi o que eu te falei, a pessoa que gosta de mim, às vezes também vai gostar do fulaninho, vai gostar de nós dois, ou vai preferir só um, preferir só outro. Exato. E tem pra todo mundo. Então ninguém lá ficou assim, ai, agora a Ana tá fazendo, sabe? Não tem isso. Legal. Tem espaço pra todo mundo. Quer fazer, vai lá e faz. Não é uma coisa que eu vivo disso, então eu falo assim, não dá pra fazer? Tá tudo bem. Eu não vou ficar, ai, não consegui fazer. Não, tá tudo bem. Não deu pra fazer, tá ótimo, beleza. O do Rafael Gunning, eu não consegui fazer entrevista. Eu tava louca pra fazer entrevista, porque eu amo o Rafael Gunning. Rafael, por favor, se você estiver vendo, eu amo você. Eu achei ele incrível. Rafael, queremos você aqui. Por favor. Ir lá. Ir lá. Pô, eu achei uma pessoa incrível. Que legal. E tipo assim, na comédia, eu curto muito ele. Então, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, eu tava louca pra fazer... Mas ao mesmo tempo tá tudo bem, porque eu já tava ali. Eu já tava tendo um acesso que quase ninguém tem. Que legal. Entendeu? Então, legal. é isso. É você saber aproveitar as oportunidades. Top. E eu falei até uma coisa... Foi a última. Eu falei até uma coisa no outro dia no meu Instagram, que tem muito assim, pessoas vão falar, ai, não acho dessa forma, acho dessa forma. A minha forma, toda vez quando eu falo não pra alguma coisa, eu tô fechando a porta pra uma oportunidade. Então, esse é o meu problema de falar não pras coisas, pras pessoas. Eu entendo que tem que existir um equilíbrio. Mas, enquanto eu puder, e por mais que eu fique sobrecarregada às vezes, que eu surte, enquanto eu puder falar sim pras coisas... Abraçar as oportunidades. E abraçar as oportunidades, e tentar tirar o melhor daquilo, é isso que vai me fazer ser diferente dos outros. Que legal. Nossa, que legal. E eu preparei uma surpresa pra você. Algumas questões aqui pra você. A gente tá caminhando pro final já. Foi uma pedrada. De verdade. Não prometeu nada e entregou tudo. Não prometi nada mesmo, não. Mas, mas eu gosto de trazer uma surpresa no final pra dar uma interagida. Eu achei que aquela hora que você tava falando os negócios, fiquei super emocionado. Eu achei que você ia chorar. Eu falei, meu Deus, ela vai chorar, vou acabar o podcast chorando. Mas eu preparei algumas perguntas aleatórias, trazendo um pouco desse seu lado humorista, né? Perguntas aleatórias pra você responder. A gente finaliza o episódio com essas perguntas. Tá bom. Então vamos lá. Não tem pé nem cabeça. Tá bom. Tá? Uhum. Mas, por exemplo. É bate e volta. Tipo o meu lá. Ela é apresentadora, a Maria Gabriela, né? Ela é humorista. Então vamos lá. Se você fosse presa sem explicação, o que seus amigos achariam que você fez? Que eu dei em cima do policial. Viu? Se a sua vida fosse narrada por um animal, se um animal fosse narrar a sua vida, qual seria e por quê? Ixi, se o animal fosse narrar minha vida, seria um hipopótamo, porque eu como bastante. Você prefere lutar contra um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de patos? Essa não tem... não é filosófica. Um pato com corpo de cavalo, sei lá. Qual foi a coisa mais inútil que você já aprendeu só porque estava entediada? Caraca, essa daí tipo assim, difícil. Não tenho nada pra fazer um curso, vou aprender alguma coisa aqui. Nossa, mas essa daí não era coisa não, mas é difícil, porque a gente aprende coisa inútil todos os dias. Putz, alguma coisa inútil? Eu fui pintar. Pra aprender a pintar? Que pra mim era inútil porque eu não pintava. Entendi. Mas eu aprendi coisa inútil todo dia. E se, pra finalizar, a sua mas risada... Quem pinta também? Exato. Quem mas pinta? Não tem filosofia, não tem nada. É isso. Mas a sua risada é característica. E se a sua risada tivesse um som diferente? Tipo de animal, de buzina. Era uma hiena? Ana, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo. Pra mim, assim, foi demais ter você, de verdade. Dar essa moral pra gente. Eu queria agradecer, eu quero que você deixe as suas redes sociais. Deixa do Irlanda Talk Show, dos Irlandários. O microfone é seu, pode deixar os seus contatos. Primeiramente, agradecer por estar aqui. Agradecer pelo Edu, que abraçou muito o meu sonho também. E, enfim, a gente está fazendo os Irlandários e o Irlanda Talk Show acontecer. Então, eu não vou mandar beijo para todo mundo, porque vai ser difícil. Mas o meu perfil no Instagram é @tagarela. Do podcast que a gente participa é @Irlanda Talk Show. E nosso grupo de sketch, de comédia, que é sempre bom, a gente curte coisa, né? Pra distrair a nossa mente, é Os Irlandários. Top.
Então, acho que é isso. Eu vou deixar também, Você deixa na descrição. Vou deixar na descrição. Segue o nosso canal, a gente tá chegando no final. Eu queria agradecer primeiro o nosso patrocinador de hoje, o Bruno. Se você tiver alguma dúvida com relação ao consórcio, querer conhecer o produto, entra lá no Instagram, @brunoromano.pt. Segue, não deixa de seguir o nosso canal no YouTube, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho, deixa um comentário pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e compartilhar, entregar para mais pessoas. O meu perfil no Instagram é o @VitorPagottoVieira. A gente também tem o perfil da comunidade e agora a gente também tem um perfil de cortes no Instagram. A da nossa comunidade é @BusinessInsightsUK. Você também pode seguir lá o nosso perfil de cortes. Nosso canal no Spotify também. E mais uma vez é um prazer ter você aqui e até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Uhul!